Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos dar sequência aqui na nossa programação da semana, conversando, debatendo, né, e falando aí sobre as eleições de 2024, né, conversando aqui com os pré-candidatos, né, e candidatos, na verdade, porque o período eleitoral já começou, para falar um pouco aí das suas candidaturas, falar um pouco aí dessa disputa, né, eleitoral, né, que está acontecendo. E vamos novamente aí para o Sul, né, o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, para poder falar um pouco aí, né, dos candidatos que estão concorrendo às eleições. E um desses candidatos e candidatas, né, é a Paloma, né, a Paloma que já esteve aqui no Mesa de Debates anteriormente, né, está voltando aí para falar da candidatura sua vereadora. Então, Paloma, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Bom dia, eu sou a Paloma, estou candidata a vereadora aqui em São Leopoldo, junto com a Elaine, no mandato coletivo Nossas Vozes, e eu sou professora da rede municipal e trabalho aí aqui em São Leopoldo, em Novo Hamburgo, e estou há alguns anos assim na luta, tanto sindicalista quanto na luta pela vida das mulheres, né, no movimento feminista, junto com a professora Elaine, que está concorrendo comigo nesse mandato coletivo. Então, duas professoras, duas mulheres. A gente tem dito que é um voto para eleger duas mulheres para a Câmara Municipal em São Leopoldo, que hoje, na verdade, tem uma representação muito abaixo, assim, né? Não tem nem apenas duas mulheres se elegeram na última eleição. E a gente acha que isso aí tem que mudar, né? A gente tem que ter mais mulheres na política e mais mulheres comprometidas com a vida das mulheres. Então, a gente vem fazendo essa construção, assim, falando bastante da pauta da educação, da saúde, da vida das mulheres e nesse compromisso, assim, na construção de uma São Leopoldo melhor, né? Que tenha mais comprometimento com a população, com o bem-estar da população, com um projeto ecossocialista também. Perfeito. Paloma, eu acho que é impossível hoje não falar do Sul e não falar, né, de crise climática, crise ambiental, né, e o que ocorreu, né, com o Estado, né? Como que você explica, né, todo esse processo aí, toda a enchente, né, que ocorreu aí no Estado? Então, a cidade, já falo que de São Leopoldo a gente teve praticamente 50% da cidade atingida, né? Ficou embaixo d'água e era algo anunciado, né? Já se vinha se falando há anos que isso poderia acontecer em algum momento aqui no estado, por conta desse processo, né? Acho que nesse processo que a gente vem vendo de crise climática mesmo, dos efeitos que tem do próprio capitalismo sobre a produção e a exploração do meio ambiente, né? Então, acho que não tem planeta suficiente para o modo de vida que o capitalismo impõe, né? E coloca para essa quantidade de produção. Então, a gente vê hoje em São Paulo um número gigantesco de queimadas, né? Criminosas, provavelmente aí que estão sendo bancadas pelo agronegócio, e essas escolhas e esses caminhos, né, que o capital e o agronegócio colocam no nosso país, eles impactam diretamente no clima. Então, não foi um fato isolado, né, não é uma catástrofe que aconteceu em 2024 e não deve se repetir, isso deve ser um cenário bastante comum, né, apontam vários ambientalistas aí desse processo da crise climática. Então, a gente precisa repensar o modo como a gente se relaciona com o planeta num todo para poder manter a vida humana, né, nesses espaços e a vida no planeta como um todo. Ô, Paloma, você, né, acho que você se reivindica ecossocialista. O que que isso significa e o que que isso pode ajudar, né, no debate ambiental, né, e da crise climática que está acontecendo no mundo?
A gente, enfim, me reivindico ecossocialista, ecofeminista, né? Pensar o feminismo também através dessa discussão do ecossocialismo, assim, por conta exatamente dessa crise, né? A gente vê cada vez, não é isolado no Brasil, é mundial, assim, e acho que significa a gente pensar num outro processo de relação com o planeta, assim, com o meio ambiente, de que a gente não precisa, por exemplo, produzir tanto quanto a gente produz para poder sobreviver, né? A gente, esse modo de pensar de que cada vez a gente precisa estar, cada vez a gente precisa estar extraindo mais e vivendo como se os bens fossem infinitos, assim, infinitos, né, os bens naturais, e eles não são, né, eles têm fim e a gente tem consequência das coisas que a gente escolhe. Então, acho que é olhar e pensar num outro modo, assim, e enxergar que nós, seres humanos, a gente faz parte desse meio ambiente, assim, né, a gente não está acima dele, a gente é parte desse processo, assim, então seria principalmente pensar nessa redistribuição também. Acho que é olhar para o sul global e ver o quanto que é diferente, né, os nossos processos aqui e o quanto que a gente também é quem vai sofrer principalmente com essa crise climática, né? Então, a gente pensar num outro processo, assim, acho que os países ricos têm que pagar a conta do que está acontecendo, assim, né? Eles têm uma importância muito grande, né? São responsáveis por esse processo. Então, significa que eles também têm que estar se responsabilizando financeiramente com a vida das pessoas, né? E hoje não se tem essa importância. Apareceu aqui também Elaine, né, Elaine. que tá também aí na chapa coletiva. Então, antes da gente continuar aqui a nossa entrevista, eu peço aí para a Elaine se apresentar. Um bom dia a todos. Em primeiro lugar, desculpa o atraso, porque eu não consegui entrar. Eu sou a professora Elaine, faço parte do coletivo Nossas Vozes, com a professora Paloma, e estamos aí tentando trazer essa novidade, né? Em São Leopoldo, a primeira vez na história que tem um mandato coletivo concorrendo, e a gente fez isso muito em função de poder trabalhar coletivamente pela comunidade, né? E a gente sempre fala que mais de uma cabeça, 2, 3, 4, pensam muito melhor que uma só, e isso para nós é igual à democracia, é igual a pensar junto, é igual a pensar no coletivo. Então, a gente está aí pronta para tentar melhorar essa São Leopoldo aí que tanto a gente precisa. Certo. Então, continuando aqui a nossa entrevista, né? E a próxima pergunta que eu faço porque acompanhando a gente que estava de fora, a gente pôde acompanhar bastante o que ocorreu em Porto Alegre, né? Mas São Leopoldo, a cidade estava preparada, né, para enfrentar o que ocorreu, né? Quais foram os problemas, né, que a prefeitura, né, cometeu, né, que levou aí, como a Paloma falou, mais de 50% da cidade alagada? Eu acho que é todo um cenário assim que a gente está discutindo aqui já, né, sobre essa questão da crise climática e sobre a colocação também. Eu acho que o plano da cidade, assim, o plano de construção, São Leopoldo é cortada pelo Rio dos Sinos, né? Ela é banhada pelo Rio dos Sinos, cruza a cidade inteira, assim. E a gente teve então a enchente causada pelo rio, né? Através do rio, causada pelo efeito do homem no meio ambiente, assim, mas o transbordamento do Rio dos Sinos, que é um rio importante da região e que há anos acho que vem sendo não vem se olhando com atenção assim para essa bacia hidrográfica dessa região, assim, né? Então, cada vez mais a gente vê o direito à moradia está sendo retirado das pessoas e elas indo
cada vez mais para as áreas ribeirinhas, assim, morando praticamente dentro do rio. Esse é um efeito aqui de São Leopoldo também. A gente tem diversas ocupações que são muito próximas ao rio, que são áreas de escape do rio quando ele enche, né? E também um projeto que em vários pontos da cidade aterrou, né, áreas de banhado para construção de empresas, da própria especulação imobiliária para se vender mais, assim. Então, esses efeitos a gente está sofrendo agora, a gente está olhando para eles e vendo que não tem como pensar uma cidade como se o rio não existisse e que a gente quisesse controlar aonde esse rio deve passar, assim, né? Eu acho que isso é um ponto importante. Pensar nesse processo significa ter que olhar e pensar nesse projeto de cidade, né? Que cidade é essa? Qual é a importância que tem esse rio no nosso município e como que a gente se relaciona com ele? Então, a gente tem que... E isso não vem sendo feito historicamente em São Leopoldo, né? Hoje a gente tem uma gestão do PT há 8 anos, assim, e pouco se avançou no projeto de moradia do município, assim, né? E de um projeto responsável que olhe para essas pessoas e pense junto com elas e não sem elas também quais são os lugares que elas devem morar. Não dá para a gente cada vez mais empurrar a classe trabalhadora para a periferia da cidade e nessas zonas de risco, assim, que isso vai se repetir, vai acontecer. E aí, além disso, a gente teve a ruptura do DIC do município, né? E isso fez com que isso potencializou muito, né, o processo, e também já era algo anunciado, porque já se tinha apontado que o DIC tinha problema na sua estrutura e que ele não suportaria, né, uma enchente como foi, né, um volume de chuva como foi, não teria o suporte. Foi o que aconteceu, enfim, na Baixada, que a gente chama aqui na zona velha da cidade, teve a ruptura do dique, e aí, bom, foi o caos que a gente viu acontecendo, assim, né, a cidade sendo tomada pelas águas. Já seria uma enchente muito difícil sem a ruptura do dique. Com a ruptura do dique, o processo se potencializou, a gente viu lugares, pessoas ficarem com casa 20 dias embaixo d'água, mais de 20 dias embaixo d'água, assim, as casas cobertas, assim, e também em alguns momentos, em algumas horas, assim, um atraso da prefeitura em fazer o aviso e a retirada da população, assim, no próprio centro da cidade, né? Acho que se negou até o último momento de que a água iria chegar no centro da cidade, sendo que já tinha várias evidências que isso ia acontecer, que era um processo que estava fadado a acontecer, e foi avisado na madrugada, enquanto já estava sendo tomado de água a cidade, assim. Então, acho que tem essa irresponsabilidade nesse processo, nesse projeto que não olha para a estrutura da cidade como um todo e que agora tenta, né, de certo ponto, melhorar, enfim, a partir disso, pensar em alternativas, e que a gente sabe que são alternativas que, bom, que precisam ser feitas, mas que por si só não bastam, né? Não basta a gente aumentar 50 centímetros o dique, porque depois a gente vai aumentar quanto? Na próxima enchente a gente aumenta mais 50, e depois mais 50, e mais 50. Tem um limite. Então a gente tem que pensar para o todo, assim. E temos também essa questão além de tudo isso que a Paloma falou, que era uma tragédia anunciada, né? E nós temos também a questão dos planos de contingência, né, gente? A gente não tem nada. A população não é chamada, a população não é trazida para essa discussão, né? Falando em enchente, nós temos no BIG ali os animais que ainda estão esperando para ser, tirados dessa situação toda que foram colocados, assim como nós que fomos atingidos pela enchente. Então, assim, isso é questão de projeto, né? Nós temos que ouvir mais as nossas universidades, nós temos que ouvir mais os nossos cientistas que estão falando, estão gritando o tempo inteiro as coisas que vão acontecer e não são ouvidos, né? Então é isso, discutir com a população, ouvir os cientistas,
ouvir a opinião de quem entende do assunto para tomar essas atitudes tão necessárias para a nossa população. Perfeito. E o ponto que você levanta, que eu acho que é bastante importante, é em relação à política de moradia, né? E conforme eu falei, a gente consegue acompanhar a situação, né, muito pelo que ocorreu em Porto Alegre. E em Porto Alegre, por exemplo, você tinha um monte de casa que estava, né, não estava sendo usada, que daria para usar, e gente precisando, né, de casa, né, porque perdeu suas coisas. E como que foi essa situação em São Leopoldo? Enfim, é um cenário que se repete assim também, né? A gente tem falado sobre isso, que tem muita casa vazia, muita casa sem gente, muita gente sem casa para morar, né? E acho que a gente precisa olhar e falar sobre isso quando a gente diz que, bom, não dá para as pessoas morarem nas áreas que são de escape, que são de transbordamento do rio, significa a gente olhar para esse projeto de cidade, olhar para esses espaços que estão ociosos, né? Que já são espaços que já estão construídos, que estão há anos sem ter gente que mora, sem ter nenhuma ocupação, e que poderiam estar servindo de moradia para essas pessoas terem direito, acesso, né, uma moradia digna e segura, né? Então, acho que assim como Porto Alegre, também acontece, talvez numa proporção diferente de Porto Alegre, por ser um grande centro, né, uma capital, mas também tem esse processo de algumas áreas da cidade estarem com várias, e principalmente as áreas mais ricas da cidade, assim, os bairros que são os bairros mais elevados, mais distantes do rio, e que tem várias casas que a gente vê que está há alguns anos assim desocupadas. Então, acho que precisa olhar e falar sobre isso também, assim, também é uma das pautas que a gente tem falado, assim, né, essa questão da moradia e dos espaços, assim, né, de como que a gente reorganiza a cidade e olha para esses lugares entendendo que, bom, né, é direito das pessoas morar e é direito delas terem uma moradia digna, e se tem lugar que não está sendo usado, não faz sentido a gente construir mais e mais, e né, cada vez tá ainda mais nesse processo de produção, só fazendo em construção, enfim, e se a gente pode aproveitar o que já tem feito, assim, enfim, imóveis aí de herança, que estão há anos aí em processos que não... pessoas que têm muito e não precisam. Uma coisa que me chamou muita atenção, tu citou Porto Alegre, né, e serve para todas as cidades isso. No dique do Sarandi, por exemplo, tinham construídas em cima do dique 37 casas. Aí vem o olhar, né, do poder público para os lugares, né? Como que não foi visto que essas casas, e assim como aqui em São Leopoldo, como que não é visto que essas casas são construídas onde não devem ser construídas, nas beiras dos rios, onde vai, com certeza, ter enchente, caso aconteça alguma chuva como aconteceu ali. Mas se as pessoas forem ocupar um prédio, por exemplo, no centro da cidade... Só para afirmar aqui. Opa. Oi. Estão ouvindo? Pode continuar falando. Se as pessoas forem ocupar um prédio no centro da cidade, como acontece muitas vezes, em Porto Alegre acontece muito isso, instantaneamente elas são retiradas desses prédios, né? Elas ocupam o dique, e lá elas podem ficar, até acontecer uma enchente e eles terem que retirar, destruir 37 casas para tirar as pessoas dali, para poder abrir o dique de novo para a água sair de onde entrou. Mas se elas invadirem um prédio no centro, por exemplo, ou num bairro um pouco mais nobre, elas vão ser retiradas imediatamente. Então, essa visão do poder público, né, ela é muito às avessas, assim, né? Eles só enxergam onde interessa, né? Entre aspas. Só para pedir desculpa que eu tinha recebido um telefonema, mas eu já desliguei aqui. Peço desculpa para Eliane. Gente,
Existiu todo um debate, né? E aí eu gostaria de saber a opinião de vocês, né, sobre o papel, né, que o governo federal cumpriu aí no Rio Grande do Sul, né? Pelo menos aqui em São Paulo chegou todo né? Não gosto de usar muito esse termo, mas já usando, chegou toda uma guerra de narrativa, né? Falando que o governo, a extrema direita falando que o governo federal não ajudou, né? Por sua vez, o governo federal falando que sim ajudou. E eu gostaria de escutar de vocês, né? Qual que foi o papel que o governo federal cumpriu nesse processo? Acho que tem um compromisso, assim, do governo federal em ajudar na reestruturação, assim, dos municípios, assim, né? Então, inclusive o Lula teve aqui em São Leopoldo não faz muito agora, faz acho que 2 semanas ele teve aqui, e teve durante a enchente no município também, né, vendo a situação, enfim, visitando os abrigos e tudo mais. Mas, de fato, a gente, além assim, né, do auxílio da Força Nacional que veio, e que a gente pode fazer toda uma discussão do que significa Força Nacional também, assim, né, a gente está aguardando, né, esse projeto, que passe por esse projeto de reconstrução do município, assim, que ainda não aconteceu. Tem uma promessa de um investimento, né, de um dinheiro que venha para se fazer isso, mas ele ainda não aconteceu. E, de fato, o que aconteceu foi esse auxílio, né, de R$5.100, e que a gente sabe que não chegou para todas as pessoas, que tem pessoas atingidas que não conseguiram até hoje acessar o auxílio, assim, tem um processo um tanto burocrático, né, para que isso aconteça. Muitas já acessaram, mas outras não. É um auxílio importante, mas que não dá conta, né? Não dá conta das pessoas se reorganizarem, e também não resolve o problema, porque é isso, não adianta a pessoa continuar morando naquele mesmo lugar que vai voltar a encher de água, assim, né? Que pode ser que seja esse ano, o ano que vem, mas que em algum momento vai voltar. Então, acho que falta um compromisso de uma discussão sobre esse projeto de Estado, assim, em Porto Alegre também, é a mesma questão, assim, tem que se olhar, acho que a Elaine trouxe muito bem ali a questão das casas lá do Sarandi que estavam em cima do dique, e como é que a gente, né, olha, porque quando está na periferia e os ricos não estão vendo, não tem problema, né? O problema é quando a gente está no lugar que eles enxergam a gente, aí incomoda, né? Eles gostam da pobreza, mas eles não querem ter que lidar e olhar para a responsabilidade que eles têm sobre ela. Então, acho que é isso, assim, eu acho que o compromisso do governo tem um compromisso e que ele precisa se efetivar. Acho que é nosso papel agora estar fiscalizando e vendo se esses recursos realmente vão vir, como esses recursos vão ser também implementados, aplicados, assim, aqui no Estado. Nós temos uma visão, com certeza, uma visão do governo federal muito mais humana, né? O que a direita vem fazer, a extrema-direita vem fazer, dizendo que o governo federal não ajudou, ou isso ou aquilo. Isso é o discurso pronto deles, né? Querendo trazer essa desconstrução do governo do Lula, né? Não temos dúvida nenhuma de que o olhar, né, humanizado do governo federal para o Rio Grande do Sul, isso não teve dúvida nenhuma que isso aconteceu, e a gente se sentiu muito mais acolhido, por exemplo, do que quando na época da pandemia, que nós estávamos todos morrendo aí, e os caras estavam debochando da nossa cara, né? Mas essa questão da organização dessas verbas que vêm do governo federal precisa muito mais. Os municípios estão desorganizados, né? Não conseguiram organizar a população para que elas conseguissem fazer esses cadastros, para que essas verbas chegassem mais rápido às mãos dessas pessoas que estão tão necessitadas. Nós temos pessoas que estão em abrigos ainda, em São Leopoldo. Temos animais em abrigos, temos pessoas em abrigos, temos pessoas que não conseguiram voltar para casa porque não tem casa, né? Então é isso. Então
não temos dúvida nenhuma que o olhar humanizado do governo federal foi anos-luz à frente da época da pandemia, por exemplo, que era o governo de extrema-direita, né? Mas precisamos muito mais. Ô Paloma e Elaine, falando ainda sobre o governo federal e a ajuda do Sul, você não acha que para, né, de fato, reconstruir o Estado e de modo que favoreça os trabalhadores, não teria que o governo revogar o arcabouço fiscal? Com certeza. Não adianta a gente. Essa é uma luta assim do PSOL, né? E porque é isso, assim, né? A gente fez todo um debate sobre a emenda constitucional do teto dos gastos, e aí a gente assume, né, um compromisso de revogação da emenda constitucional do teto dos gastos durante a campanha, mas aí faz um arcabouço fiscal, que na verdade nada mais é do que também ter um teto de gastos, né, e ter um controle sobre tentar ter um desmonte assim, dos serviços públicos. Então, para a gente pensar em investimento, em reorganização e reestruturação do Estado e dos municípios, passa pelo fortalecimento do investimento público e passa pela derrubada do arcabouço fiscal, porque a gente precisa de uma estrutura de saúde. Bom, a gente viu aqui vários postos de saúde, hospitais que foram destruídos, por exemplo, né? E como é que a gente vai fazer esse processo? A gente precisa de dinheiro, de investimento para poder reorganizar. E isso fica limitado com esse projeto, né, com a lei do arcabouço fiscal. Então, assim, acho que precisaria, eu acho que o governo federal precisaria se comprometer com o que ele anunciou e se comprometeu lá durante a campanha, para que agora isso aconteça, assim, e não fazer as coisas mascaradas, né? Dizer que revoga, mas faz um outro projeto que é tão ruim quanto o que se tinha anteriormente, né? Então, acho que a gente precisa de investimento no serviço público. E ficou evidente da importância do serviço público nesse processo, porque aonde a gente tem um processo de desmonte do serviço público, onde a gente teve mais dificuldade de chegar, onde as pessoas levaram mais tempo para sair, tiveram mais dificuldade de acessar os serviços, assim, acho que a Elaine traz muito bem, a gente não tem plano de contingência nos municípios. Isso não está sendo pensado agora e nem construído. A gente acabou de passar por isso, assim, e não tem pessoas capacitadas e não tem um debate aberto com a população sobre isso, sabe? Então, a gente olhar para essas questões, a gente precisa pensar em investimento, é dinheiro, sim. A gente, né? Como é que a gente vai reconstruir as escolas que foram atingidas? Como é que a gente vai, né, fortalecer o SUAS, fortalecer o sistema de assistência? A gente precisa de um processo que a assistência social esteja funcionando para que as pessoas consigam acessar os benefícios, consigam, né, ter esse, então, acho que falta esse compromisso principal, assim, do governo federal de revogação do arcabouço fiscal, com toda certeza. A gente tem uma coisa muito interessante essa questão do serviço público, né? Os caras de direita, de centro e tal, eles querem privatizar tudo, né? O nosso governador aqui, ele é um liberal dos liberais e ele quer privatizar tudo. E daí eles privatizam, por exemplo, um aeroporto, né? E que agora estão nos desespero atrás de dinheiro público para resolver o problema do aeroporto, né? E aí, então, assim, quando é para privatizar, tá tudo certo, corre atrás, privatiza, e aí depois, quando destrói tudo, é o governo federal que tem que dar dinheiro para resolver o problema do aeroporto. E aí, então, assim, privatiza, mas depois, quando destrói, precisa do público. Não, realmente não dá para entender tudo isso, sabe? É uma coisa, assim, que não tem menor cabimento, né? Então, precisamos de dinheiro na saúde, na educação, para a reconstrução do nosso estado que está destruído. Isso não tem dúvida nenhuma. Certo. E mudando um pouco aí do assunto das enchentes, né? Antes da Elaine entrar, né? A Paloma falou que em São Leopoldo não tem representatividade feminina, né? Na Câmara dos Vereadores.
Eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Então, né, qual que é o problema, né, para que vocês enxergam, né, em relação a esse ponto? Sim, é uma questão do Brasil inteiro, assim, né? A gente tem pouca representatividade de mulheres, assim, ocupando cargos de poder, e é uma construção histórica, assim, né? Da gente é muito difícil dar conta de tudo e ainda ser candidata, assim, né? Dar conta das nossas casas, ser mãe, cuidar dos nossos filhos e ainda fazer política, né? Porque toda a dimensão do cuidado fica nas nossas mãos e acho que é o tempo inteiro a sociedade dizendo que o nosso espaço não é esse, né? Não é um espaço da política, que a política é feita por homens, né? Que as mulheres, elas ficam nos bastidores e cuidam, né? Então, aqui não é diferente, assim, né? A gente tem uma secretaria de mulheres, por exemplo, mas com recursos muito escassos, assim. Então, para te fazer política tem que ter investimento. Para te crescer o número de participação das mulheres na política tem que ter políticas que garantam isso. Então, bom, a gente já tem hoje a obrigação de 30%, né, das vagas serem de mulheres, estarem concorrendo, 30% também hoje da distribuição do fundo eleitoral, né, dos partidos estarem sendo investido nas campanhas de mulheres, mas a gente precisa conseguir eleger mulheres, assim, né, não só participar do processo eleitoral, que muitas vezes a gente sabe que tem partidos que inclusive usam, né, do nome de mulheres para poder cumprir a cota e, na verdade, não são candidaturas reais, assim, né, são as candidaturas laranjas, assim, tem vários partidos que ainda fazem essa política que mostra o que significa para eles a mulher na política. Então, acho que para a gente tem essa importância, porque quem vai falar da nossa vida e quem vai trazer as pautas sobre a nossa vida somos nós. A gente que sabe o que a gente passa, a gente que está todos os dias construindo um movimento feminista, né? O processo eleitoral é só mais um processo que está se abrindo, assim, e que a gente tem espaço para poder debater com as pessoas, mas a luta, ela se faz no cotidiano, e a gente ter alguém na Câmara de Vereadores que represente, né, que seja, que possa ser um megafone dessas pautas e dessas lutas tão importantes, assim, das mulheres, LGBTs, e, enfim, está construindo esse espaço, é importantíssimo. A gente não tem, além da gente ter o mandato de pouquíssimas mulheres na Câmara aqui em São Leopoldo eleitas, a gente não tem nenhum mandato, né, que se reivindique e que faça a luta das pessoas LGBTs. Eu acho que isso também é um outro ponto, assim, que basta, assim, de fazerem políticas sobre nós sem nós, né? Falam sobre nós, mas não nos chamam para fazer a política. Então, eu acho que passa isso. Passa também pelo fortalecimento dos espaços de mulheres, assim. Hoje tem um desmonte, assim, por exemplo, do Fórum de Mulheres aqui em São Leopoldo, né? A gente ter essas iniciativas da participação, de poder convocar as mulheres e garantir, né? Conseguir garantir que elas participem, né? Então, a gente está falando também de dar... não adianta só convocar e a gente não ter como participar dos espaços, assim. Certo. E você falou do negócio aí da questão da cota feminina, né, para essas eleições. A gente sabe que tem muitos partidos aí que estão querendo anistia por não cumprir, né, essa cota. Como que vocês enxergam esse problema? Eu ia mesmo falar a respeito. Eu esqueci de vocês. Eu tô meio... Não, desculpa, novamente. Não tem problema. Atropelei. Eu ia justamente falar sobre isso, que a Paloma colocou, que hoje nós temos cotas e tal, parará. Mas agora acabou de passar na Câmara de Vereadores, dos deputados, a anistia, né? O que aconteceu na outra eleição foi anistiado pelos próprios políticos, né? Então, quem faz as leis são os políticos, né? Os políticos, na sua grande maioria, são quem? Né? Os homens. Então, eles fazem, agora parece que estão revendo essa questão dessa lei novamente, mas antes disso, eles têm que anistiar o que eles não fizeram na outra eleição, né? Então, assim,
realmente é uma questão muito delicada, essa questão das mulheres na política, porque, como a Paloma falou, a gente não tem tempo, o nosso tempo é muito ocupado com tarefas que deveriam ser divididas, né, com os nossos companheiros, com os nossos filhos, enfim, e elas não são. A gente acaba chegando, a gente trabalha 40 horas semanais lá na escola, por exemplo, nós somos professoras, e a gente chega em casa e a gente tem que fazer todo o trabalho, e a gente luta para que isso não aconteça mais, mas é assim que as coisas são, né? E aí nós temos que sair de casa, que nem agora na campanha, a gente trabalha muito, né? A gente não tem, o nosso partido em especial não tem muito dinheiro, e a gente tem que correr muito, e as coisas vão ficando, né? Vão ficando, porque a nossa casa, geralmente quem cuida é a mulher, né? Isso está estabelecido, né? E sem contar quando a mulher tem um papel dentro das câmaras municipais, estaduais, federais, por exemplo, que a gente vê bem, em especial na Câmara Federal, das nossas mulheres, quando elas se colocam para discutir, para debater, elas geralmente são postas como desequilibrada, olha, começou a gritar, olha, sabe? Não, os homens não querem nos dar espaço, né? Nós temos que buscar esses espaços, nós temos que ocupar esses espaços. E esse é um dos nossos maiores pedidos, né? Quando a gente faz a nossa campanha, conversar com as mulheres, né? Mulher, vota em mulher, nós temos que ocupar esse espaço lá dentro. Nós temos que fazer essas leis para a população feminina, né? Nós temos que fazer as leis para nós. Enquanto os homens estiverem fazendo as leis para as mulheres, eles vão fazer conforme eles querem, né? Então, é mais ou menos isso aí. Então, chega de anistia para essa questão das cotas, né? Nós temos que cumprir a legislação. Certo. E vocês fazem parte aí de uma bancada coletiva, né? Explica como que funciona, o que é, né? E como que funciona essa bancada. A gente está apresentando pela primeira vez aqui em São Leopoldo, então, essa proposta de construção de uma candidatura coletiva, ainda não tinha acontecido, e acho que é bem significativo que vem de 2 mulheres professoras e do pessoal, assim, né? Porque nessa política de que a gente... Hoje São Leopoldo tem 13 cadeiras, né? E a gente acredita que isso tem que se ampliar, assim, a gente tem que ter mais pessoas, né? Uma cidade de mais de 260 mil habitantes, ter 13 cadeiras para vereadores na Câmara é muito pouco, assim, né? Então, é uma forma de ampliar a própria participação, assim, dentro da Câmara. É um compromisso político meu e da Elaine de assumir juntas esse mandato e estar construindo ele coletivamente para a Câmara de Vereadores. Então, isso já foi reconhecido, assim, pelo TSE, né, como legal, não tem nada de ilegal fazer campanha como coletivo. Tem o registro da candidatura, por óbvio, que hoje está no nome da Elaine, né? Mas a gente concorre juntas em São Paulo, tem bancada feminista eleita, né? Então, em Fortaleza, enfim, em outros lugares, já se tem mandatos coletivos ocupando esses espaços na Câmara. Então, acho que a gente traz muito essa lógica de inverter o poder, assim, né? O poder tem que ser da população, né? E não de poucos que estão ocupando esses cargos e que muito pouco representam os interesses da população. Então, acho que a gente também quebra com isso, trazendo essa proposta de uma candidatura coletiva, que a gente diz que é um voto para eleger 2 mulheres, assim, é um combo aí. Vota, com um voto consegue eleger nós 2. Então é esse compromisso de que a gente vai assumir juntas e vai estar fazendo esse mandato coletivamente. E acho que mais do que um coletivo meu e da Elaine, assim, é um coletivo que passa pela construção dos movimentos sociais que a gente constrói, assim, né, dos sindicatos, de trazer essas lutas para o centro do debate. Eu quando a Paloma fez essa proposta para a gente fazer esse mandato coletivo, eu achei
muito interessante, porque já sabendo da existência desses mandatos coletivos, em Porto Alegre nós temos um mandato coletivo, né? E por que eu acho interessante? Mesmo ele não sendo, ele não é, o mandato coletivo ele não é legalizado para inscrever, por exemplo, todos os candidatos do mandato. Existe uma luta para isso, né? Para que isso seja legalizado. Então, agora, como é que a gente faz? A gente dá o nome de mandato coletivo, tu pode trabalhar em cima como mandato coletivo. Eu e a Paloma, por exemplo, se formos eleitas, nós iremos ocupar uma cadeira na Câmara, nós duas, né? Trabalhar juntas nos projetos de lei, trabalhar junto com, inclusive, estamos nós duas, mas tem todo o nosso pessoal que trabalha junto com a gente para fazer essas construções, essas fiscalizações. Então, é mais gente para fiscalizar, é mais gente para trabalhar. O salário é um só, né? Como se diz, o vereador ganha salário, é um só, é dividido pelas pessoas que estão ali juntas trabalhando. E nós queremos com isso divulgar isso. Existe, é legal e é importantíssimo isso, né? Quanto mais gente pensando, melhor é para nós. E se forem mulheres, melhor ainda. Mulheres comprometidas com a vida das mulheres, né? Eu também acho que é isso, assim. A gente traz muito essa coisa de mulher vota em mulher, a gente quer mais mulheres na política, mas a gente teve aí uma ministra que não nos representava, né? Agora há pouco aí, Damares Alves, era um símbolo de que não basta ter mulher, né? Tem que ser mulher comprometida com a nossa vida, assim. Então, acho que também é isso, assim. Então, acho que é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates, né? Quero aqui agradecer a Paloma e a Elaine, né, pelo bom papo aí que tivemos, e passo a palavra aí para as duas fazerem as suas considerações finais. Quero agradecer o espaço, acho que é sempre importante a gente estar também ocupando esses lugares e espaços que se propõem a democratizar o acesso à informação. Assim, acho que parabenizar o Guilherme por conduzir um canal que traz esse conteúdo, que tem essa responsabilidade, assim, acho que isso é muito importante, né, a gente pensar nesse acesso às informações e da construção da mídia, assim, acho que é muito, muito bacana estar aqui de novo, podendo ter um debate de tanta qualidade, assim, e trazer vários pontos que são importantes para a população, para nós, assim, que são pautas que a gente carrega. Quero pedir também para o pessoal de São Leopoldo que estiver assistindo, que assistir a gente, que tenha que assuma esse compromisso, que no dia 6 de outubro também nos ajude votando no coletivo Nossas Vozes 50-500. Elaine? Aproveitar, então, que nem a Paloma diz, temos que ocupar esses espaços, né? Nós temos que ocupar esses espaços para poder fazer valer a nossa voz, que é isso que diz o nosso coletivo, né? Então, 6 de outubro, todo mundo lá na urna, buscando sua representatividade. Se você é a favor da igualdade entre homens e mulheres em todos os aspectos, vota 50-500, coletivo Nossas Vozes. Maravilha, então. Eu acho que é isso aí, pessoal. Né? Mais uma vez aqui agradecendo a Paloma, também agradecendo a Elaine, agradecendo também a você que estiver nos assistindo. Peço aí que se inscreva no canal Mesa de Debates um pouco, acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente aqui as nossas entrevistas, matérias, programas e siga a gente nas redes sociais. Nós estamos aí no Facebook, TikTok, Instagram e também no Quai, né? Só um minutinho aqui que eu estou com dificuldade de achar a seta. Aqui achei. E também nós temos aí o Pix, Mesa de Debates 385-007-02800 CPF. Então é isso aí, pessoal. A programação continua. Um forte abraço e fui.